Ô, Juninho, vamos então inverter a ordem da pauta? Gabi, não brigue comigo, mas essa notícia do Nino ganhou uma força, talvez porque seja dos reforços, dos nomes que a galera está especulando, um dos nomes mais certeiros para o momento da defesa do Vasco, que não tem zagueiro, né, gente? E também porque o Nino teve uma ótima presença no Fluminense campeão da Libertadores com Fernando Diniz. Então, assim, é um nome que vem com experiência e para ser titular. Então, deixa eu botar na tela aqui a notícia dos nossos amigos Léo Lacerda, o Amodeu, a galera. Amadeu, desculpa, lá do Na Torcida Vascaínos. Não tá na tela, eu tô vendo e não tá na tela, desculpa. Tá aí, ó, exclusivo. Nino aceita a proposta do Vasco. Notícia do Na Torcida Vascaínos. Apuramos que o zagueiro Nino aceitou a proposta do Vasco e já acertou todos os detalhes do Cruz Maltino. Ele, inclusive, já comunicou ao Zenit sobre o desejo de se transferir para o gigante da colina. O Vasco, por sua vez, já fez uma proposta ao Zenit de forma parcelada, bem parecido com o que havia feito ao Galatasaray, eu imagino, do Carlos Cuesta, né? O clube russo negocia com o Cruz Maltino e deseja uma parte maior dos valores da primeira parcela à vista. As negociações seguem, podem ser concretizadas a qualquer momento. O Zenit não queria se desfazer do zagueiro, mas o atleta deseja retornar ao Brasil, o que acabou fazendo os russos tirarem dos jogos, que era o jogador dos últimos jogos. Para finalizar, Fernando Diniz ligou para o Nino, que foi seu jogador na época do Fluminense. Eu acho que esse talvez seja, além dos valores aí, uma boa forma, um atrativo de trazer o Nino. E o Atenção Vascaínos, no Twitter, também disse: o Vasco mostrou mais uma vez interesse no zagueiro. O clube brasileiro fez uma nova proposta, superior até outros clubes do Brasil, que também demonstraram interesse no atleta. Em início de temporada, a gente sabe que lá na Rússia está começando agora o futebol, né? Porque é o calendário europeu. O Zenit disse não ter interesse de vender o jogador definitivamente. Então, dependendo do empréstimo, dependendo uma opção de compra, né? Ou uma obrigação de compra, desculpa dizendo melhor. Lembrando que o Vasco também está trazendo o Robert Renan do Zenit. Então, seriam dois zagueiros do Zenit saindo, Isso que eu brasileiros. comentar, contratando a dupla de zaga do Zenit. Exatamente. Estranho, ao mesmo tempo, o Zenit está se desfazendo. A gente sabe que na Rússia, antigamente, especialmente, né, Ucrânia e Rússia, jogadores brasileiros sofriam muito com contratos longos, de negociação com os russos, de se liberar, não conseguiam se liberar assim tão facilmente. Eu acho que até o fator financeiro da Rússia com a guerra e o fator guerra dificulta a vinda de jogadores, então eles não querem também, acho que, mexer nesse pagode, estão mais, como que eu posso falar, razoáveis nas negociações como não eram antes. Juninho, dá seus 2 centavos aí sobre essa negociação, que eu acho que dos nomes levantados, talvez seja o nome com mais, assim, que agrade o torcedor, que dá mais ânimo para o torcedor, né? O Nino é reforço de peso, pô. Se o Nino chegar, eu acho que dá pra gente cravar que é a maior contratação da gestão Pedrinho. Claro que aí vai ter o desempenho em campo, que o jogador tem que se confirmar dentro de campo, né? Mas em relação a nome, assim, eu acho que é a maior contratação da gestão Pedrinho. O Coutinho foi uma negociação mais fácil, né? O Coutinho já queria voltar porque queria do Vasco e tal. Então, assim, era uma negociação mais fácil. Já o Nino sai aqui do Brasil em alta. Pô, não lembro se ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas acho que sim, né? Se não chegou, foi bem próximo ali, estava sendo lembrado, pelo menos, sendo pedido. Então, um zagueiro de altíssimo nível. Um zagueiro assim que o Vasco não tem há muito tempo. Tomara que a negociação realmente aconteça, que o Vasco consiga convencer os russos, né? Porque o amigo no chat está falando que foi convocado, porque não é tão simples assim, né? Fechou com Exato. mas se os russos não liberarem, não aceitarem a proposta, não adianta de nada, né? E o que me preocupa agora um pouquinho é da informação ter vazado, do Vasco praticamente acertado, e isso atiçar lá o Fluminense, e o Mário Bittencourt, a gente sabe que tem um ego gigante também, né? De o Mário falar, pô, não vou deixar, não vou perder o zagueiro pro Vasco, não. Vou ver quantos caras tá querendo pagar lá, que eu vou pagar também. O Fluminense está com
tá com poderio financeiro bacana, né, do Mundial, etc e tal, dessa informação ter vazada, porque assim, é uma contratação tão boa que eu fico com medo, assim, de pô, ter vazado antes. É aquele tipo de contratação que, porra, tem que vazar Tinha só que ser quando já tá assinado. escondido, né? O Exatamente. nome, até na torcida vascaínos menciona, isso é verdade, o AV tinha falado, por isso que o AV fala em nova proposta, porque assim, isso já tinha feito, o Vasco já tinha feito movimento e parecia algo muito distante do Vasco, até em relação a financeiramente falando. E aí, se o Vasco fez uma segunda proposta com valores maiores do que outros clubes brasileiros, realmente chama e salta os olhos, né? A gente fica na expectativa aí, vamos ver cenas dos próximos capítulos, das próximas horas. A janela, Juninho, 10 dias, então assim, não é uma coisa que vai demorar, e o Vasco também, né, gente? Não tem como demorar, é um setor mais prejudicado do Vasco, talvez não por vontade da diretoria lá em janeiro, mas por descaso, negligência, ou foi deixando empurrado com a barriga, e aconteceu do Vasco estar com o Hugo Moura de zagueiro Pô, e o Lucas Freitas, que a gente viu o jogo que ele fez contra o Juventude, um jogador assim que vai ter o seu espaço, mas nunca em nenhum momento foi contratado para ser titular, especialmente no Campeonato Brasileiro, dependendo do carioquinha ali, ganhar um espaço maneiro, mas nem no Juventude, e com todo respeito ao Juventude, que jogou muito melhor que o Vasco, muito mais interessado no jogo na quarta-feira, nem isso o Lucas foi titular absoluto. Então, assim, Vasco tem que abrir muito olho para a zaga, e a gente já sabe que tá. agora, fechando essas 4 contratações, o elenco do Vasco, pô, ganha um upgrade muito interessante, assim. São 4 jogadores de. O Andrés já está fechado, né? Já foi anunciado o Andrés Gomes, mas os 3 que estão vindo agora são 3 jogadores, pô, de bom nível. Nível Série A de Campeonato Brasileiro mesmo. O Robert Renan surgiu bem no Corinthians, no Inter não foi tão bem, mas eu acho que é um zagueiro interessante. É uma aposta, vejo mais como uma aposta, mas uma aposta interessante, uma aposta boa de se fazer. Pô, o Nino é zagueiraço, titular em quase todos os clubes do Brasil hoje. Então É. seria um baita acerto do Vasco. E o Matheus França também é uma contratação interessante. Ele sai muito bem do Flamengo, pô, vai com uma expectativa muito alta lá pro Crystal Palace. Eu até conversei hoje fui cortar cabelo, conversei com os amigos flamenguistas lá e todo mundo gosta muito dele. Não, o moleque é um bom jogador. A ressalva é que ele se machucou na Inglaterra e não conseguiu ter sequência, né? Aí não sabe como é que vai voltar, jogou pouco, mas que é uma contratação interessante também. Então, assim, e o Andrés Gomes também, pô, foi bem nos Estados Unidos, bem na Colômbia, não conseguiu ir bem lá na França, né? E volta agora para a América do Sul. Então, acho que são 4 jogadores que. 4 boas contratações, aparentemente. Aí é claro que o campo depois vai dizer se foram boas ou ruins mesmo, mas são bons nomes. Exato, né? A gente sabe, a gente vai destacar cada uma dessas aqui, mas é importante esse movimento do Vasco, finalmente, né? Demorou para acontecer, por justamente essa questão da janela nos preocupa, né? Faltam 10 dias para fechar, questão de regularização e especialmente, né, gente, de pontuação, né? E o Robert Renan, por exemplo, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, não joga contra o Botafogo. Não vai jogar contra o Botafogo, não, desculpa. Não vai jogar contra o Corinthians. São 3 pontos. Um Vasco que não vence em São Januário pelo Brasileirão desde o jogo do Fortaleza na 9ª rodada. Vasco não vence em casa no Brasileirão desde a 9ª rodada contra o Fortaleza. Vasco venceu o Santos fora de casa. Então, para vocês verem a necessidade de estar arrumado o nosso setor defensivo, né? E o jogo do Botafogo, que eu sei que muita gente está na expectativa da Copa do Brasil. Hoje mesmo a gente teve a notícia de que os ingressos esgotados, né? Ingressos esgotados para Vasco e Botafogo, jogo só na quarta-feira, estamos na sexta-feira, então para ver a expectativa do torcedor para os 2 jogos, contra o Corinthians em casa e contra o Botafogo pela Copa do Brasil.